Estamos de volta com a luz do Evangelho, um estudo que estamos fazendo, eu e o meu querido amigo Navarro, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E no capítulo 3, nós encontramos uma passagem de João 14, 1 a 3, em que ele reporta uma fala do Cristo, quando ele disse assim: credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: eu vou para vos preparar um lugar, e quando ele estiver preparado, eu voltarei para trazer vocês todos para estarem junto comigo. Então, Navarro, essa passagem que ele fala, há muitas moradas na casa de meu Pai, a gente sabe que não é só um mundo físico, porque há também os mundos vibratórios onde nós também palmilhamos quando desencarnados. O que você poderia estar acrescentando em relação a estas moradas que o Cristo fez referência e que está preparando um local para nos receber? Queridos amigos, querido doutor, é um prazer imenso estarmos aqui de volta. Antes, penso, e me permitam, antes de nós adentrarmos a esse campo dos diversos mundos, há uma condição nessa passagem, nessa palavra do Senhor Jesus, que nós precisamos atentar, que é quando ele fala que ele está preparando-nos o lugar. Ou seja, o Senhor Jesus está trabalhando diuturnamente a nosso favor. Ele está a passos à nossa frente, cuidando dos nossos interesses. Então, quando a gente pensa que está sozinho aqui no mundo, no meio dessas dificuldades todas, o Senhor Jesus está preparando um lugar melhor para nós todos, né? E Kardec, então, voltando os nossos olhos para o capítulo, a gente vai perceber o Kardec falando para nós de imediato a questão das condições dos espíritos no mundo espiritual, a diversidade no mundo espiritual, que se prende, evidentemente, em duas condições, né? A primeira é que Deus cria espíritos incessantemente. Então, são criados os espíritos espalhados, entre aspas, pela linha do tempo. Ao mesmo tempo, esses espíritos têm livre-arbítrio. Consequentemente, a opção por ação ou opção pela não ação é sempre do espírito. O que quer dizer que nós optamos ou não optamos por crescimento, por progressão, por busca da perfeição. Significa dizer que assim como aqui na Terra nós somos diferentes ao infinito, né, nós seres humanos, na erraticidade também. Ora, a erraticidade não é um lugar subjetivo, é um lugar com a sua concretude. O que significa dizer que quando nós estamos no mundo dos espíritos, nós habitaremos determinadas faixas segundo a nossa condição vibratória. Mais do que isso, extrapolando, todos os mundos receberão espíritos, né? E é muito interessante a gente analisar essa questão, porque Jesus, logo no começo do Evangelho de João, ele fala que das ovelhas que meu Pai me concedeu, é desejo dele que nenhuma se perca. Então Jesus recebe uma quantidade enorme de espíritos para tomar conta aqui nesse planeta, mas assim também nos outros planetas. Há uma coletividade para cada planeta ou para cada objeto, como um sol, por exemplo, também são habitados, e por isso vai dando oportunidade para nós crescermos como uma trajetória escolar aqui na Terra. É mais ou menos por aí que a gente precisa começar a analisar as coisas. É bom lembrar que, como tem várias escolas para os jovens que estão começando na trajetória letiva, desde o primário, ginasial, colegial e até numa sequência a universidade, é bom que a gente pense que quando Jesus construiu o planeta não era nem habitado, não tinha nenhuma condição para ser habitado. É só depois de algum tempo que ele reuniu condições para ser habitado. E ali ele coloca um grupo de espíritos que veio fazendo uma trajetória evolutiva através do encarne, do desencarne,
mas sempre com vistas à melhoria, sempre com vistas a estar melhor espiritualmente. E é lógico que nós não vamos pegar um universitário e colocar no primário, nem o indivíduo que está no primário colocar na universidade. Assim, em tempos idos, o planeta Terra foi considerado um planeta primitivo, onde ainda existia aquelas criaturas da pedra lascada e uma era muito primitiva, onde o ser humano ainda era muito instintivo e não tinha nenhum sentimento de fraternidade, de solidariedade. Era um estado mesmo egoístico, instintivo de proteção, e por isso eram pessoas extremamente agressivas. Com a chegada do Cristo, mudou essa proposta de qualificar o nosso planeta. Antes era considerado um planeta primitivo. Com o início da vinda do Cristo, quando ele chegou aqui e falou não do olho por olho, dente por dente, mas do amor a Deus, o próximo como a nós mesmos, ali já ressignificou o nome do planeta. Deixou de ser primitivo para ser de expiação e provas. E é o planeta que nós estamos vivendo hoje. E ele é adequado à nossa condição, Navarro? Sim, é adequado à nossa condição justamente pelo nosso comportamento moral. Então, quando se fala que o planeta Terra é um mundo de expiação e provas, significa que nós ainda temos necessidades provacionais. O Espírito, quando ele planeja a sua existência, né, e nós vamos encontrar também na palavra do Senhor a respeito disso, quando ele fala que o Espírito sopra a vida onde quer, ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai, significa dizer que o Espírito está escolhendo onde ele vai nascer. E o Livro dos Espíritos, a partir da questão 258, vai nos explicar que o projeto reencarnatório é feito pelo próprio Espírito, auxiliado pelos benfeitores espirituais, e leva em consideração não só aquilo que o Espírito ainda tem para caminhar em busca da perfeição, mas também o que está para trás que precisa ser corrigido. Então ele propõe na sua progressão, na sua ideia de progressão, ele propõe um tipo de vida que vai ser o seu campo de provas, para que ele possa sair daqui em melhores condições do que quando voltou. Mas, ao mesmo tempo, nós temos necessariamente que corrigir o passado. E aí entram as experiências de vida que nós vamos chamar de expiações, que nada mais é do que a oportunidade de correção do passado, portanto não é castigo, né? Porque Deus não castiga ninguém, Ele dá a oportunidade para que a gente cresça e também corrija o passado em novas possibilidades. É bem verdade que quanto mais a gente se demora para corrigir, entre aspas, os juros aumentam, né? Por conta da extensão do erro e do mal provocado pelo erro, causado pelo erro. Então nós todos precisamos compreender que estamos numa vida planejada por nós mesmos, no sentido de provarmos o nosso espírito. Daí o nosso mundo ser ainda um mundo de provas e de expiações. Interessante dizer também que esse planeta ele evolui mediante a nossa evolução. É lógico que nós estamos num período de transição, já estamos caminhando para um planeta de regeneração, onde nesse momento em que nós estamos vivendo ainda de expiação e provas, o sofrimento é grande. E sem dúvida nenhuma que o mal prevalece sobre o bem. Ainda é um planeta onde o mal tem uma repercussão muito grande pelas nossas imperfeições. Mas a proposta não é ficar nesse mal ad eterno, não. A proposta de Jesus é o bem, é o amor. Então, o planeta também vai modificar. E vai modificar em cima do saneamento que a espiritualidade está fazendo com a população que hoje alberga a Terra. Então, alberga na Terra. Então, veja, se nós acompanharmos a evolução do planeta com a nossa evolução moral, nós temos vamos dizer assim, um privilégio e até o merecimento de voltar aqui no planeta. Será uma bênção. Por isso é que Jesus, no Sermão do Monte, coloca: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Agora, como matematicamente a terra caminha para a regeneração, onde nós vamos ter assim, um refrigério, não esse sofrimento ostensivo que ainda o planeta nos permite, logicamente que vai ser uma benesse estarmos aqui
reencarnados na Terra. Agora, os espíritos que não coadunarem, que definitivamente ficarem voltados para o mal, essas criaturas não vão ter mérito mais de voltar na Terra. E com isso vai haver um saneamento, vai ser uma purificação que o plano espiritual está fazendo para facilitar o progresso do planeta. Agora, se nós também não estivermos alinhados com a proposta de Jesus, e aqui mesmo, voltando lá na frente, e continuarmos dando permissão para as nossas atitudes infelizes, sem dúvida nenhuma que não temos garantia nenhuma que voltaremos aqui mais para frente. Nós podemos voltar para um planeta primitivo, onde com o nosso intelecto nós vamos ajudar aquelas pessoas que estão na retaguarda. Agora, é importante que a gente comece a entender que tudo caminha para a perfeição e nós temos que nos esmerar para isso, embora estejamos num planeta ainda atrasado, diante das grandes esferas que nos esperam, mas nosso papel é importante nesse contexto, influenciando as pessoas, não nos deixando influenciar por atitudes infelizes, não é, Navarro? É verdade, e essa questão da progressão precisa ser muito bem compreendida por nós outros, porque, como nós dissemos no começo, nós não estamos sozinhos. O Cristo está trabalhando por nós no sentido de fazer com que a gente receba, pelo nosso esforço, aquilo que é de direito, né? Então ele está trabalhando. Mas eu gosto muito de uma passagem, tanto do Senhor Jesus quanto do Evangelho, do Livro dos Espíritos, que diz respeito a essa progressão nossa aqui na Terra. Então, Jesus fala assim: eu tenho vos ensinado estas coisas para que em mim vocês tenham paz, porque no mundo tereis sofrimento. Quer dizer, esse é um mundo de expiação e prova, o sofrimento é uma necessidade ainda em função da nossa condição. Mas ele diz que há mais alegria no céu por um que se arrepende do que 99 que não precisa. Então, os céus trabalham, né, e as suas potências trabalham para que nós nos arrependamos, né? E aí a gente pode dar um pulinho na questão 622 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos benfeitores se Deus sempre deu para nós, seres humanos aqui na Terra, a oportunidade, a possibilidade, a chance de ter a lei dele, que é a lei de amor, conhecida. E os benfeitores espirituais disseram que sim. Em todas as épocas da humanidade, espíritos superiores encarnaram, não reencarnaram, eles não têm necessidade de reencarnar. Encarnaram aqui na Terra para fazer a lei de Deus ser conhecida. Para quê, perguntaríamos nós? Para que nós possamos, em conhecer a verdade, nos libertarmos do erro, né? E essa questão, então, dos espíritos superiores socorrendo nós outros aqui, os mais atrasados, mostra a corrente da fraternidade, ou a corrente do amor, ou ainda uma vez a corrente da caridade. E nessa linha de raciocínio, como bem disse o senhor, que nós vamos interferindo e influenciando as pessoas também para crescer, nós podemos dar um pulinho na questão 888A do Livro dos Espíritos, quando São Vicente de Paulo diz para nós que mesmo estando desencarnados, nós, como encarnados, nunca devemos nos esquecer que assim como tem aqueles que nos ajudam a progredir, temos nós que fazer o mesmo com quem está atrás. Isso vai de encontro também a uma assertiva do Evangelho, que diz, na palavra de Pedro, né, que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, quem vai transformar o planeta Terra em mundo de regeneração somos nós, mudando de comportamento com a ajuda dos benfeitores espirituais, todos nós capitaneados pelo Cristo, né? Então, essa é uma questão que leva todos nós à caridade prática, pura, que começa pelo próprio exemplo da nossa renovação, né? É disso que a gente precisa se compenetrar. Navarro, nessa linha de raciocínio, nós sabemos que, didaticamente, a espiritualidade, principalmente o Santo Agostinho, conforme está no capítulo 3 do Evangelho, ele diz que iniciamos num planeta primitivo, estamos hoje na condição de expiação e provas, e com a proposta desse terceiro milênio que virá aí seguramente, o planeta passar a ser um planeta de regeneração, onde vai ter uma alforria, uma folga para nós. Mas acima do planeta de regeneração, ainda tem um mundo ditoso e feliz, onde realmente o bem sobrepuja o mal. Mas ainda existe o mal ali naquele planeta considerado ditoso e feliz. Só o mal não vai existir de jeito nenhum, só o bem, nos mundos celestes ou divinos.
Então, imagine que Deus está condicionando as criaturas a subir em direção a Ele. Então, Jesus, quando disse, eu vou preparar um lugar, é exatamente isso. Ele está analisando os nossos comportamentos, está preparando o ambiente para que nós possamos frequentar futuramente. Agora, precisa saber se nós estamos em condição de irmos para esse local que Jesus colocou. Ele já, no início da colocação de João, diz assim, não se turbe o vosso coração. Quer dizer, não tenhamos preocupação com os nossos destinos que já estão, vamos dizer assim, programados. Nós seremos perfeitos um dia. Agora, esse tempo que nós vamos desfrutar do bem, desse bem absoluto ou não, depende de nós. Se nós estivermos aqui nesse planeta e usarmos bem as facilidades, os talentos que nos são dados, nós vamos encurtar esse tempo e vamos estar muito bem, como disse ele, vou trazer vocês para mim, mais próximo de Jesus num tempo mais curto. Mas se não, nós estamos atrasando o tempo por conta do nosso livre-arbítrio, né? Sim. E depois talvez até com vistas a dar uma descidinha para um planeta mais atrasado, que nós chegarmos lá no Regeneração, podemos voltar para o planeta de expiação e prova de novo, não pode? Com certeza, isso sempre vai ser correspondente à nossa condição moral, à nossa condição espiritual. Essa questão precisa ser vista sobre um outro aspecto ainda. Imaginemos, nós estamos caminhando num grupo de pessoas, entre aspas, que começa pela família, né? Imaginemos, meus amigos, que diante de uma possibilidade de permanecer no mundo de regeneração, a gente tenha visto algum ente muito querido nosso que tenha ido para um mundo de expiação e prova, para dar continuidade à sua renovação. Ou seja, estamos nos apartando. Nós teríamos coragem, vamos dizer assim, ou nós teríamos ideia de acompanhar esse espírito para socorrê-lo? Até reencarnar com ele? Reencarnar com ele? Essa é uma característica das grandes almas, né? Abre mão do progresso para socorrer alguém muito amado, alguém muito necessitado. Então nós precisamos compreender que o mundo de regeneração, a gente está construindo ele dentro de nós mesmos, mas também uma outra questão se levanta. Imaginemos nós, ficticiamente, uma porta para entrar no mundo de regeneração. Quando a gente põe a mão na porta porque temos o direito de entrar, o Cristo nos aparece e pergunta, você não quer fazer um favor para mim no mundo de expiação e prova? Quem de nós haveria de negar para o Cristo, não é? Então a questão passa a ser íntima mais do que nunca. Nós podemos viver em qualquer tipo de mundo, desde que a gente viva feliz, a gente vai viver feliz em qualquer tipo de mundo, porque é um problema de consciência, né? Então nós estamos construindo com a nossa consciência um céu dentro de nós. Fisicamente, mundos de regeneração, o próximo passo nosso, e os outros mundos conforme o Senhor propôs, né? Que a gente vai. Mas é preciso nos convencer de que se nós não construirmos um comportamento a partir de valores, a partir de atitudes correspondente a mundo de regeneração, nós ainda não seremos felizes o tanto quanto gostaríamos de ser, né? Os mundos estão à nossa disposição. E já que o senhor tocou nos talentos, né? A gente não tem feito uso dos nossos talentos desde o começo da mensagem do Cristo, e menos ainda a gente não se engajou como bem propõe o Senhor, na parábola dos trabalhadores da vinha ou da última hora, né? E nós estamos nessa última hora, porque os benfeitores espirituais já diziam para Kardec, à época da codificação, que o processo de renovação já estava em andamento, mais acelerado, né? Então nós outros estamos agora ainda meio que patinando, quando tem espíritos que já se envolveram com a mensagem do Cristo desde a chegada dele aqui na Terra. Então não podemos mais perder tempo e nenhuma oportunidade de ser bom, de fazer o bem, para que a gente possa garantir um estado consciencial tal que a gente viva já antecipadamente no mundo de regeneração, fortalecendo as nossas esperanças, fortalecendo a nossa fé, vamos dizer assim, né? Por isso que a condição de felicidade, segundo propõe a questão 922, é fé no futuro, né? Naquilo que a gente está fazendo agora. Então, dentro dessa linha de raciocínio, nós ao desencarnarmos, nós vamos para um determinado local.
Tem muita gente que acha que vai desencarnar e vai ver Deus, vai estar com Deus. Posso assegurar que não. A condição para nós estarmos com Deus é estarmos puros, é um estado de pureza de alma. Isso vai demorar muito. Mas se nós já estivermos agraciados com a presença do nosso Espírito protetor, aquele que avalizou nosso estado aqui na Terra, com os nossos amigos espirituais, que nós já conseguimos granjear na trajetória do tempo, muito bom. Mas se nós não estivermos vibratoriamente em condições de estar com essas almas sublimadas, nós teremos o dissabor de estarmos num mundo mais complicado. Porque hoje aqui nós podemos estar em qualquer lugar, basta armarmos um esquema e estarmos em qualquer lugar, encarnados, mas desencarnados não. Lá é de acordo com a condição vibratória. Então é muito importante que a gente entenda que esses mundos vão subindo, mas até que haja realmente essa mudança, nós ainda haveremos de encarnar e desencarnar algumas vezes. E por isso nós temos que estar sempre muito atentos diante da responsabilidade que ele tem perante a nossa estada na Terra. Hoje é um ano letivo que nós estamos passando, então tem que assistir aula, tem que fazer prova, tem que passar de ano. Porque às vezes a gente está esperando um mundo bom, né, Navarro? Mas nós não estamos estudando, nós não estamos executando o plano, nós não estamos fazendo as tarefas direito. Depois chega lá que está com a mesma turma, seguindo adiante nesse novo mundo. E às vezes a gente não vai conseguir, ainda tem que voltar para cá com uma turma diferente, né? Não podemos nos iludir, né, de forma alguma. Existem obrigações que são naturais do nosso espírito. Nós temos que progredir individualmente. Consequentemente, ninguém vai fazer o esforço por nós. As pessoas vão nos ajudar, assim como a gente pode ajudar os outros. Mas o caminho da renovação espiritual no sentido de crescimento para atingir essa perfeição que nos possibilitará, segundo propõe o Livro dos Espíritos, ver e compreender Deus é só lá na frente. E esse esforço é nosso. Então, mas... desculpismo, né? Mas o mundo não é assim. É tão normal ser isso, é tão normal fazer aquilo. Não, não é normal, é comum. O normal é amar, né? E nós ainda não amamos. E a proposta do Senhor Jesus é que a gente persevere, porque aquele que perseverar, este vai conseguir. Mas ainda poderíamos usar uma outra orientação do Senhor Jesus, contida no Evangelho, onde ele fala como é que se processa, né, aqueles que vão para o céu ou aqueles que são destinados ao inferno, linguajar da época, né? Então, passa à direita os benditos do meu Pai, aqueles que vão para o céu, ou os mundos melhores, né? Eu tive fome, me destes de comer, eu tive sede, me destes de beber, eu estive nu, me vestistes, né? Eu estive preso e doente, foste me visitar, eu fui estrangeiro e me recebestes. Esses têm direito ao céu, ou seja, caridade. Quanto nós estamos praticando de caridade de coração? Aliás, é até redundante, né? Porque caridade é com o coração, né? Então, quanto nós estamos colocando de coração naquilo que nós fazemos para os outros, nesse mundo tão conturbado? É isso que constrói a possibilidade de frequentar um mundo de regeneração, um mundo ditoso e um mundo celeste, né? É disso. Mão na massa, fazer as coisas acontecerem a partir de onde nós estivermos, porque, repetindo, temos os talentos necessários. Então, quando Navarro estava falando, estava aqui meditando sobre esse entendimento, porque às vezes a pessoa vem para cá e diz assim, não, eu tenho que curtir a vida, aliás, está tudo de bandeja. Aliás, os judeus, na época que o Cristo veio aqui, eles achavam que estar com Deus era ser privilegiado pelo lado material. Deus está comigo porque Ele me dá tudo materialmente. Mas não é bem assim. Nós, para estarmos afinados com a proposta divina, nós temos que ter uma conduta moral. Ela está, vamos dizer assim, sopesada nos 10 mandamentos. É ali que nós vamos encontrar subsídios. E é universal. Então, a partir daí, nós temos que entender que nós estamos aqui com vistas a uma imortalidade, sempre vivo, sempre progredindo, sempre melhorando. Então, nós não podemos ficar perdendo tempo e não ter dúvida também de que nós
temos que evoluir, vamos ser espíritos perfeitos. Agora, para isso nós temos que fazer um pouco de esforço. Quando Jesus disse assim, porfiai. Porfiar significa brigar mesmo, é uma atitude firme, né? Porfiai por adentrardes a porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Então, tem muita gente que não está nem aí com a religião, muito menos com religiosidade. E é muito importante que a gente comece a pensar que somos responsáveis também pela criação dos nossos filhos, da orientação dos nossos filhos, e fazer com que eles se defrontem com essas realidades, com essas verdades crísticas exaradas pelo Evangelho, muito cedo. Porque às vezes a pessoa, mas a hora que ele crescer ele vai. Não vai. Ele vai dar importância a outras coisas e de repente vai atrapalhar o esquema. Então é muito importante que a gente já comece a pensar em nós e naqueles que estão sob a nossa responsabilidade, que são os filhos. Então é muito importante a gente estar trabalhando para que as pessoas absorvam o Evangelho. Navarro, as últimas considerações, o tempo nos cobra. E, mais uma vez, gratidão por estar aqui comigo e eu com você. Muito obrigado doutor. Eu sou um beneficiado maior dessa possibilidade toda de estudo. Nós agradecemos aos queridos amigos que nos acompanham, convidamos a todos a participarem conosco, mandando ideias, perguntas, para que a gente possa interagir. Não nos esqueçamos, é preciso nós construirmos um mundo feliz dentro de nós. E ele só virá quando nós nos sintonizarmos cada vez mais profundamente com a lei de amor que está em nossa consciência. E o amor só é possível com o próximo, segundo propõe Jesus. Que nós possamos, então, caminhar sempre com Jesus, mas nunca sem Kardec. Muita paz a todos.